Na Indonésia, um fabricante de caixões se tornou milionário após um pedaço de meteorito, avaliado em mais de 10 milhões de reais, atingir o telhado de sua casa. Fique até o final para você saber realmente o que aconteceu nesse caso. Josué Tagalung conta que, enquanto trabalhava em uma encomenda, um meteorito de 2,2 kg atingiu a ponta de seu telhado. Segundo relatos, acredita-se que a rocha tem aproximadamente 4,5 bilhões de anos. De acordo com o Tsun, a pedra já foi vendida e o homem recebeu o equivalente a 30 anos de salário pelo item. A rocha foi comprada por um colecionador americano para que seja estudada por cientistas do Centro de Estudos de Meteoritos da Universidade Estadual do Arizona. Josué, que segue sua vida na Indonésia, disse que vai usar o dinheiro da descoberta para se aposentar e construir uma igreja para a sua comunidade. E você, o que faria caso se tornasse um milionário de um dia para o outro? Espere um momento, a história não acaba aqui. A história não demorou para alcançar o mundo inteiro e rapidamente surgiram pessoas interessadas em comprar seu meteorito. Ele sabia que tinha em mãos um objeto bastante valioso e, por isso, não teve preço em vendê-lo. Alguns pedaços menores encontrados por ele e por seus vizinhos foram vendidos rapidamente. Mesmo com a pandemia, que fechou os aeroportos na Indonésia, não foi difícil vender os fragmentos para compradores estrangeiros que pagavam bons valores por alguns gramas de meteoritos. Um mês e meio depois, Jared Collins, um americano que mora na Indonésia, chegou até Josué. Jared é um entusiasta da meteorítica, e estava representando compradores americanos interessados na peça encontrada por Josué. Depois de um tempo de negociação, Josué fechou o negócio, vendendo o meteorito por um valor que não quis revelar, a princípio. Aos jornalistas, Jared disse que Josué foi um negociador astuto e que havia vendido o meteorito pelo equivalente a 30 anos de salário. Geralmente o preço de venda de meteoritos não é revelado para preservar o vendedor, mas nesse caso, acabou gerando um constrangimento inesperado para Josué. Na falta de uma informação precisa, um jornalista resolveu calcular o valor, e foi aí que começou toda a confusão que envolve esse caso. A falha na estimativa foi, na verdade, uma falha bem comum. Ele encontrou na internet um pequeno fragmento de 33,7 gramas, do mesmo meteorito, à venda por $29.120,00, o que daria um valor de $864 por grama. A partir daí, ele estimou o valor da massa maior de 2,1 kg simplesmente multiplicando o preço por grama e chegando à impressionante cifra de $1,8 milhões, ou cerca de 10 milhões de reais. Evidentemente esse valor o chamou a atenção no mundo inteiro, e vários portais de notícias reproduziram a história do indonésio que se tornou milionário da noite para o dia. No caso do meteorito de Kolang, o valor de 1,8 milhão que circulou o mundo, infelizmente passa longe da realidade. O meteorito nem vale isso, e mesmo que valesse, não seria esse o valor que um comerciante pagaria a Josué. Como vivemos em um mundo capitalista, em que o lucro não só é permitido como é incentivado, qualquer comerciante que compre um meteorito pensando em revendê-lo, precisa considerar seus gastos e o lucro que pretende ter na venda. Geralmente o comerciante vende o meteorito 2 a 3 vezes mais caro do que comprou. Assim garante o retorno de seus investimentos e os eventuais prejuízos com peças que ele não vende. Antes de estimar o valor baseado em um anúncio na internet, o jornalista poderia ter feito um cálculo bem mais aproximado em cima dos 30 anos de salário que Josué informou ter recebido pela peça. Na Indonésia, o salário mínimo varia entre $500 e $1.100 ao ano. Considerando esses valores, o meteorito teria sido vendido por algo entre $15 mil e $33 mil. Talvez Josué ganhasse um pouco mais que um salário mínimo como fabricante de caixões, mas mesmo ganhasse 10 vezes isso, não chegaria nem perto dos $1,8 milhões sugeridos na imprensa. E o que parecia pouco ficou ainda pior quando o valor dessa transação foi revelado. Chateado com a repercussão do caso e cansado de ser rotulado pela imprensa como um milionário, Josué revelou que recebeu dos compradores americanos um total de $14 mil por sua peça, ou seja, apenas $6,67 por grama. Disse também que se sentiu bastante enganado ao ver que um pedacinho de 33 gramas do mesmo meteorito estava à venda pelo dobro do valor que ele recebeu por sua massa de 2,1 kg.
Isso foi ainda mais constrangedor para ele, porque a imprensa deixou de tratá-lo como milionário e passou a tratá-lo como um tolo, pois teria vendido um meteorito que valia 1,8 milhões de dólares por apenas 14 mil dólares. Mas a verdade é que nem uma coisa nem outra, porque seu meteorito nem valia tanto e nem foi vendido por um preço tão baixo. Josué provavelmente receberia um valor maior se outros compradores pudessem chegar até ele, mas não muito mais do que recebeu. Em Águas Arcas, na Costa Rica, em abril de 2019, houve uma queda de um meteorito muito parecido com esse de Kolong. Na época, o local foi tomado por caçadores e comerciantes de meteoritos, que pagavam acima de 20 dólares por grama aos moradores locais. A grande quantidade de compradores aumenta a disputa por cada peça, o que eleva o preço dos meteoritos. Em Kolong, por conta da pandemia não houve essa disputa, e isso provavelmente é a principal causa do baixo preço pago pelo meteorito de Josué. Galerinha, se vocês gostaram do vídeo, deixe seu joinha e se inscreva-se no canal, e não se esqueça de ativar o sininho.